Minha mãe sempre me dizia que eu não fazia nada direito. Como descobrir a crença que me atrapalha a ter mais dinheiro? E aí, minha gente, muito boa noite. Instagram está aqui buscando pessoas para participarem desta live. Oi, Eliomar, boa noite. Neiva Maria, boa noite. Oi, meu amor, Celinha, Raimundo, Kátia. Boa noite para você que está chegando agora, nessa quinta-feira. Bora, alegria! Bora, Celinha! Quero repetir aqui para você a pergunta que eu vou desmembrar, entregar as respostas, ou mais do que entregar as respostas, né? Não é meu direito aqui entregar respostas, mas te estimular, descrençante, a você fazer conexões, trazer reflexões para você, para que você possa sim fazer as conexões e encontrar as próprias respostas. Então a pessoa me fez a seguinte pergunta: Camila, num resumo aqui, né? Minha mãe sempre me dizia que eu não conseguia fazer nada direito. Como descobrir a crença, Camila? Como descobrir a crença que me atrapalha a fazer mais dinheiro? Você que está aqui, que está chegando nessa live nessa quinta-feira, já sentiu vontade de fazer mais dinheiro? De ter mais qualidade de vida para você, para os seus filhos? De ter um convênio médico decente? De ter parcerias, de poder fazer cursos, formações, mentorias? Você, através do dinheiro, já pensou, já sonhou, já desejou ter mais para fazer mais? Para ganhar mais tempo, para ajudar mais pessoas, para poder ter uma casa bacana, uma casa que você tenha como receber os amigos, fazer sua festa, o churrasco, poder viajar para outro país, poder ter o seu casamento, fazer uma gestação, seja lá qual for a sua meta em relação a finanças, ao seu dinheiro. Então, esta pessoa, quando ela me escreve, que eu vou então desmembrar aqui as crenças, te trazer questionamentos dessas crenças, quando essa pessoa me escreve, ela não é uma única pessoa no planeta. Muitas são as pessoas e todas as vezes que eu faço pesquisa, é disparado, minha gente, a maior dor latente do humano é em relação à área financeira. Por que será que isso acontece? Nós trazemos padrões, não só dos nossos pais, mas os nossos pais trazem padrões dos avós, dos bisavós, dos tataravós, de uma cultura de séculos atrás, onde a escravidão era natural. E quem foi que disse que isso ainda não acontece? E que dizem para você e que te fazem acreditar que você não é merecedor de ter dinheiro, que você não é capaz de fazer dinheiro como essa pessoa. Minha mãe dizia que eu não fazia nada direito. Como descobrir a crença de que me atrapalha fazer dinheiro? Porque se é tudo ou nada eu faço direito, eu generalizo, inclusive nos dinheiros ou na questão financeira. Então deixa eu dar boa noite para quem está chegando aqui, para a gente poder ir direto ao ponto. Como vocês sabem, quem já me conhece sabe disso. Marcelina, boa noite. Neiva, boa noite. Não consegue me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Oi, minha Fabi, boa noite. Narúbia, vocês estão me ouvindo? Por favor, digam sim. Só porque eu não sei se é só a Neiva que não está me ouvindo ou se estou com alguma situação aqui. Senhor Lauro, se puder me dar um help. Oi, Tânia, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Oi, Claudinha, meu amor. Só você me chama assim, Camilinda. Tá me ouvindo, Celinha? Ótimo. Então tá bom, senhor Lauro. Muito obrigada. Obrigada, alegria. Então vamos lá, minha gente. Vou ler aqui para você, não esse resumo que eu fiz de introdução para esta live que promete, mas principalmente o contexto, passo a passo dessa pergunta que eu recebi, que é muito pertinente nesse início de ano, né? Dessa pessoa que tá com uma dor latente e um desejo ardente de ter mais dinheiro para fazer o que sim, ela é capaz e merecedora, mas ela ainda não sabe disso. Ela ainda acredita que ela é incapaz, ou ela ainda acredita que que ela é não merecedora de poder fazer e ter mais dinheiro. Mas ela me escreve assim: Camila, como descobrir que crença me atrapalha? Vou dividir essa live nesses 3 tópicos que me chamaram mais a atenção da pergunta dela. A primeira é essa. Como descobrir que crença me atrapalha? Segura aí que eu já vou te falar. Segundo tópico, continuando a pergunta dela, eu começo bem na vida financeira e depois tudo desanda. Alguém se reconhece assim? Eu perco o ânimo, depois me dá o medo de não ser capaz de continuar.
Minha mãe dizia que eu não fazia nada direito. Então, primeira coisa, quero saber aqui, para quem está aqui chegando, se você é novo aqui nas quintas-feiras nos nossos encontros. Nossa rotina agora volta ao normal, segunda-feira aulão lá no YouTube, quinta-feira às 20 horas aqui no Instagram. Me diz se você está chegando agora aqui no meu perfil, se você começou a buscar sobre crença e apareceu eu para você, eu apareci para você, melhor dizendo, né? Diz se você é novo aqui. Oi, Deise, Juninho, Lima, tudo bem com vocês? Mila, muito boa noite para quem tá chegando, mas eu quero saber se tem gente nova, se tem gente pela primeira vez na minha live aqui de quinta-feira. Eu sou nova, Narúbia, 71653, seja muito bem-vinda. Lauro, sem graça. Você já é velhinho. A Abi Oliveira, designer. Oi, Abi Oliveira. Seja muito bem-vinda, viu? Rita entrou agora. Estou sempre por aqui. Marinete, seja muito bem-vinda. Amo você também. Sou nova. Thaís disse que é nova. Muito bem. Bom, minha gente, tem gente nova. O perfil tá crescendo, né? A gente tá espalhando essa minha paixão, esse meu propósito, que é te ajudar a sair da limitação e chegar à realização em todas as áreas da sua vida. Então, se você não me conhece, eu sou a Camila e eu ajudo as pessoas a saírem da limitação e chegarem à realização pela reprogramação de crenças, e é isso que a gente vai fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá. Toda crença, ou seja, tudo que você acredita, certo? Vamos definir assim? Crença é tudo que eu acredito. Tudo que você acredita. Eu acredito que todas as pessoas nasceram livres. Só que elas estão inclusas, elas foram inclusas num ambiente que nesse ambiente tinham outras pessoas que acreditavam em algumas questões sobre dinheiro, sobre amor, sobre o corpo, sobre assistir televisão, sobre assistir um filme de terror, sobre horário de acordar, de dormir, de trabalhar, seja sobre religião, sobre o futebol, seja lá quais eram ou quais são essas crenças, e essa pessoa começou a aprender igual essas outras pessoas que já estavam dominando o ambiente. Então você chega num ambiente e começa a repetir padrões das crenças das pessoas que já estavam lá, certo? E o nosso cérebro, como eu sempre digo, é feito para criar crença, é feito para interpretar o tempo inteiro. A gente precisa saber onde a gente está agora, a gente precisa saber que, se eu pular que dá ponto, isso vai me fazer mal, saber que existe a lei. Existe uma lei, por exemplo, uma das leis universais, que é a lei da vibração, a lei das polaridades. Se você não sabe o que eu estou dizendo, fica aí, que pode ser que eu ainda fale mais sobre isso, mas tem muito conteúdo meu gratuito lá no YouTube que eu falo disso também, né? Então, existem diversas leis. O que eu acredito sobre elas, mesmo que eu não acredite que ela exista, ela está imperando, mas eu posso dar um significado para essa lei. Eu posso dar um significado para esta que é uma regra, certo? E para tudo que existe, eu interpreto. Só que tudo que eu interpreto, quando eu encontro a Camila, ela diz o seguinte: você só vai reprogramar as crenças para você assimilar como é que funciona esse processo a partir de uma área da sua vida. E dentro dessa área, uma meta, certo? Para você que já me acompanha há mais tempo, meus alunos amados que estão sempre aqui, meus mentorados, sabem disso. Se o meu cérebro interpreta tudo, eu preciso partir de uma área. E nesse caso, nessa live, é a área financeira. Se eu quero compreender quais são as minhas crenças, eu preciso partir, então, de um afunilamento. Nesse caso, das minhas metas financeiras. Fechado? Entenda o seguinte: se eu já sei que tudo que eu interpreto a partir das minhas crenças, ou que tudo que eu acredito são minhas crenças, eu preciso entender também que aquilo que eu acredito, presta bastante atenção, papel e caneta na mão, água para hidratação, para você começar a anotação aí, descrençante. Aquilo que eu acredito, mas me afasta do que eu racionalmente, conscientemente digo que eu quero, são crenças que me limitam. Vou repetir. Aquilo que eu acredito, mas que me afasta do que racionalmente, conscientemente eu digo que eu quero, são crenças limitantes. Se uma pessoa não quer mais dinheiro, ela tá bem, ela tá alegre, ela tá grata, ela tá feliz, ela acorda para trabalhar, para pagar os boletos, ela ganha um salário mínimo. Tô nos extremos aqui, tá, descrençante? Mas ela tá bem. Ela tem crença limitante em relação a dinheiro? Não.
Porque os pensamentos dela, a comunicação dela, os sentimentos dela e os comportamentos estão coerentes. Ela não quer mais dinheiro. Apesar de, em algum momento da vida dela, vai ter que ser chacoalhada, porque ela pode mais, ela merece mais, ela precisa buscar evolução, não necessariamente financeira. Mas, por exemplo, ela quer estudar, se aprofundar, ela quer aprender, ela quer, sei lá, um cargo em outra cidade. Talvez se ela não tiver recursos financeiros também, ela tenha que buscar para essa evolução recursos financeiros. E aí começa um processo de identificação das crenças. Porque sim, as crenças são nossas bases, ou a nossa base para tudo aquilo que eu quero ser, para tudo aquilo que eu quero ter. Não acredite, ou acredite, mas pesquise. Não acredite só na Camila, pesquise sobre isso. As crenças, elas não são manifestadas apenas pelo meu pensamento. Não é só o que eu penso e não é só o que eu digo, como eu sempre explico isso em lives, aulas fechadas ou abertas. As crenças, e isso foi uma descoberta minha no meu próprio processo de reprogramação lá em 2014, porque o que mais se via, e tudo embaralhado na internet, né, e até dentro de cursos pagos, é que reprogramar crença é mudar pensamento. Só que vamos lá tirar essa prova dos 9? Então vamos lá. Se você está numa empresa, fechado? Você está numa empresa, você está trabalhando. E aí, você recebe o convite de ser promovida ou de ser promovido de cargo. Você nem estava pensando muito nisso, mas você recebe um convite para passar de cargo, para passar por um processo interno de seleção para você ser promovida. Fechado? Você e eu sou uma pessoa no mesmo nível que você dentro dessa empresa. E nós duas recebemos esse convite para participarmos do processo seletivo interno. Só que você tem dor de barriga, você começa a ter febre, você começa a sentir muito medo, você foge desse processo seletivo interno. E eu, Camila, podia ser o contrário, é só um exemplo. Eu tô mega feliz, já tô estudando, já tô fazendo conexões, quero saber que tipo de curso e formação eu posso fazer, quando vai ser a prova do processo seletivo interno. Qual é a nossa diferença? E nós podíamos ser irmãs, quantos irmãos, quantos filhos dos mesmos pais são completamente diferentes. Completamente diferentes, por quê? Por conta daqueles recursos, da forma que ele interpreta o estímulo. Que estímulo, Camila? Aquilo que chega para ele a partir dos 5 sentidos. Sobre dinheiro, sobre a própria capacidade, porque esta pessoa que tem todo esse desconforto físico, que foge, né, que chora, que sente muito medo, ela interpreta esse processo de forma inconsciente, por isso todas essas reações, que ou ela é incapaz, ou ela não é merecedora, que ela não vai conseguir, que vai ser muito difícil para ela, que ela não quer dinheiro não, porque o dinheiro que ela tem tá bom. O que é isso? São crenças, só que manifestadas de forma fisiológica e emocionais. Então, para você que está chegando agora, descrençante, mais uma vez seja muito bem-vindo. A manifestação das crenças não são, anote aí, a manifestação das crenças, ou seja, para que eu faça um diagnóstico ou para que eu reprograme as minhas crenças, não adianta eu só ter em nível de pensamento. Não é só em nível consciente. Também é, como eu chamo, a manifestação das crenças pelo PEC. O que é o PEC? Para você que tá careca ou cabeludo de saber, né? Pensamento é o pezinho. Para quem sempre me pergunta, eu sempre recebo isso. Camila, o que é PEC que você diz, né? Pensamento. Emoção é o Ezinho. C de comunicação e outro C de comportamento. Então, quando eu falo para fazer diagnóstico de crenças e para reprogramar crenças, não dá para pensar só em pensamento. Porque pensamento, anote isso também, pensamento e comunicação é nível consciente. Eu consigo pegar um papel em branco e escrever, por exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal. Eu não consigo passar em prova para promoção. A Camila é mais capaz do que eu. É só uma crença. Então, eu penso, eu digo,
eu manifesto de forma consciente. Agora, essa mesma pessoa, nesse exemplo que eu te passei, você que está aqui comigo, descrençante, muito obrigada pelo seu tempo. Para você que escutou eu dizendo que esta outra pessoa, que foi também convidada a participar de um processo seletivo, começou a ter um piriri, começou a ter medo, começou a fugir desse processo, ela está tendo uma emoção, ela está manifestando uma crença inconsciente. Então, volta um pouquinho. Você que me fez a pergunta, como descobrir que crença me atrapalha? Observe o seu PEC. E aí tem pessoas que dizem, qual é a minha crença, Camila? Não sei. Eu te dou um caminho, te dou ferramentas, te dou recursos para que você identifique. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar dependente de mim. Assim como você pode estar dependente de filhos, de marido, de esposa, de pais, de dinheiro, de drogas, de rock and roll, de vícios, sabe lá quais sejam eles. Uma dependência. E se eu trabalho para tirar uma pessoa, para mostrar que existe um caminho, que ela pode sair da limitação, para chegar à realização, ou seja, ela não é um ser condenada, ou ele não é um ser condenado, como é que eu vou te entregar respostas? Desconfie de pessoas que querem o tempo inteiro te entregar respostas. Você pode ajustar ou fazer a pessoa pensar. Precisa estimular essa pessoa a raciocinar, a pensar. Certo? Então, como você vai descobrir suas crenças? Olha o seu PEC. Fica consciente para ele. O que você pensa sobre dinheiro? Só que para isso, anote também, descrençante, não adianta você estar conversando com alguém no meio do bar, no restaurante, lavando uma louça, estudando sobre estatística, querendo fazer diagnóstico de crença. Primeiro que se você está aqui nessa live e não está completamente presente, conectado, você pode deixar passar informações importantes para o seu processo. Não fazer conexões que poderia se tivesse presente, consciente, conectado, fazendo uma respiração. Porque o que vai acontecer? Vou me aprofundar um pouco mais nisso. A sua mente consciente, aquela que fica aqui, ó, papagaiando na sua cabeça, porque ela tem uma das funções de entregar pensamentos para te manter sobrevivendo. Por isso você sente medo de muitas novidades. O que é o medo, se não a incerteza do que é que vem à frente, do futuro? E o que é que... Travou? Não, vida. As pessoas estão perguntando o que é PEC. Tem muita gente. Jura? Repete, por favor. Vou repetir. Muito obrigada, Sr. Lauro. Minha gente, ó, pra quem tá chegando agora, não peguei o que é PEC, Dri, vou lá dizer pra você, ó. E sejam todos muito bem-vindos. Quando eu falo sobre diagnóstico e reprogramação de crenças, apesar de muitas pessoas, e no meu início de processo de reprogramação de crenças, eu ter escutado e eu ter, inclusive, pagado cursos para aprender que crença é só pensamento, isso me mantinha ou me manteve por muito tempo numa razão, no racional. E aí, a partir das minhas experiências, a partir da minha produção, a partir de muitas dores, a partir da construção do método Descrençar, que é para isso que eu vivo também, eu criei o chamado PEC. P-E-C-C, tá? O que é o PEC? A forma como as suas crenças são manifestadas. Elas são manifestadas no ambiente que você está, a partir do que você pensa, pezinho do PEC, do que você emocionaliza, é o Ezinho do PEC. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever de ponta cabeça, para vocês virem, ó. PEC, pensamento. Então, as crenças são manifestadas a partir dos meus pensamentos conscientes. Emoções, então as crenças elas são manifestadas também a partir do que eu emocionalizo ou o que eu sinto. Czinho de comunicação, tá? O que eu comunico e o P e o C estão em nível racional, 5%. Depois eu falo a diferença de 5% para 95%. E o último C do PEC, que é comportamento ou os hábitos. Então, não dá pra gente falar em diagnóstico ou reprogramação de crenças só em forma de pensamento. E eu vou falar pra vocês, nesta live ainda, espero que dê tempo, muitas das crenças em forma de pensamento
e em forma de comunicação, muito comum nas pessoas que querem mais dinheiro, que querem fazer mais dinheiro, mas elas pensam de forma consciente, elas comunicam de forma consciente essas crenças que eu vou trazer. Só que não é só isso. O que você sente quando você, como eu dei esse exemplo, né, recebe um convite para participar de um processo seletivo interno? Qual é a sua emoção? Esta pessoa me disse, ela entregou de mão beijada para mim. Só que ela não tem conhecimento ainda, ela não tem consciência ainda, como eu não tinha lá em 2014. Olha o que ela diz para mim. Eu começo bem na vida financeira e depois desanda. Eu perco o ânimo, depois me dá medo. Então, ela entra na emoção, emoção, desânimo, medo. E isso aí vai entrar a minha base não só da psicologia, que é a minha formação, os meus estudos, práticas, especializações em neurociência e também física quântica e espiritualidade. Se eu estou diante de uma possibilidade de ter uma promoção, e isso é um estímulo, beleza? Então, eu fui convidada a participar de um processo seletivo interno, é um exemplo, dentro da empresa que eu trabalho. Só que por tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu experienciei na minha fase infantil, na minha adolescência e até na minha fase adulta, quando eu recebo este convite, eu tenho emoções diante desse estímulo. Nesse exemplo, que não foi uma promoção, mas nesse exemplo da pessoa que me perguntou, que me fez essa pergunta excelente, por sinal, ela diz que ela tem desânimo, ela diz que ela tem emoções. Diante do quê? De fazer mais dinheiro. Entendem isso? Então, eu tenho a possibilidade de fazer mais dinheiro e, ao mesmo tempo, as minhas crenças limitantes inconscientes são manifestadas através das minhas emoções. Quais emoções? Poderiam ser tantas outras, mas nesse caso é desânimo e medo. Estamos claro? Estamos alinhados, minha gente? Então, vamos continuar aqui, ó. O PEC, então... Toda vez que você quiser saber qual é a crença, você precisa fazer então o diagnóstico do seu PEC. O que você pensa sobre fazer dinheiro? O que você sente? Fica presente para isso, porque a vida vai te dar, através da sua vibração, não vou entrar nessa seara nesse momento, através daquilo que você sente, mais situações iguais, idênticas, porque é por vibração. Então, você pode até ter um salto, recebo o convite de ter um processo seletivo na minha vida. Mas aí, o que eu venho vibrando? Medo, medo, medo de crescer, medo, medo, medo de evoluir, medo de fazer parcerias, medo de fazer uma live. Quantos terapeutas eu atendo? Quantos empreendedores com baita potencial? Com diversas formações. Não foram as minhas formações que me fizeram ter os resultados que eu tenho hoje. Eu tive que pelejar, como se dizia, né? Para encontrar as causas, para encontrar as crenças, para poder reprogramar. Então, se você tem medo e você está nessa vibração o tempo inteiro, você pode até dar um salto, porque conseguiu manter por um tempo, 51% do seu tempo, uma vibração de, por exemplo, gratidão. Só que aí você escorregou. Porque recebeu o convite da promoção. Bingo! E aí o que acontece? Sentiu medo, medo, medo todos os dias. Passou medo, mais medo e mais medo. Não passa no processo seletivo. Recebe mais boletos para pagar. É mais dívida ainda. Então entendam a profundidade, apesar de eu estar recebendo algumas críticas, que faz parte do processo, de que nem tudo é crença. Esta também é uma crença. Vou repetir. Quando você não acredita que tudo, a base de tudo, do seu cérebro criar interpretações, são as crenças, isso também significa que é uma crença. Por que algumas pessoas têm resultado financeiro e outras não? Quantas pessoas, se você jogar no Google aí e buscar histórias de pessoas que saíram do fundo do poço ou de uma periferia, seja aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas fizeram, se comportaram, não desistiram, agiram, comportamento diferente. Naturalmente, esse comportamento que antes afastava essas pessoas de ter resultado financeiro, mas por ela não desistir, por ela repetir, por ela continuar, ela também conseguiu reprogramar a própria crença que podia existir ali. Então, da mesma maneira que eu faço o diagnóstico do meu
PEC, que são as minhas crenças, eu reprogramo as minhas crenças através do PEC também. Compreendem isso? Então, isso é importantíssimo. Mas, Camila, tudo é crença, você está me dizendo. Como é que eu começo a partir do que você quer? Você já tem uma lista das metas desse ano? Lá no meu canal do YouTube tem a primeira aula de 2021, para que você tenha clareza do que é que você vai manifestar nesse que pode ser o melhor ano da sua vida. Mas a partir do que você quer? Coloque a sua energia, o seu foco numa área, numa meta e faça. E como é que a gente começa a reprogramar as crenças? Isso é padrão. Choque emocional, ou impacto emocional, ou força emocional, o que eu faço para quem já me conhece são os choques de descrençar, de uma forma mais forte para mudar o seu padrão, e repetição. Se eu estou falando que o comportamento também é a manifestação das minhas crenças, a forma como você se comporta todos os dias, que é a criação de um hábito que você fez no ambiente que foi inserido, todos os dias da sua vida, para que você mude, você precisa se comportar de forma diferente. Porque tendo esses mesmos comportamentos, as mesmas ações, só vão te levar a ter os mesmos resultados. Não é assim que funciona? Então eu vou voltar. Para você fazer o diagnóstico, como você me perguntou e você que está aqui nessa live não por acaso, como descobrir que crença me atrapalha? Foca numa área. Qual é a área? Financeira? É relacionamento? É saúde física e emocional? É profissão? Seja lá qual área da sua vida, importante área. E dentro desta área, defina uma meta. E aí, terceiro passo. Primeiro, vou voltar, porque eu me empolgo, né, minha gente? Vocês já me conhecem. Macro área é financeira? Nesse exemplo é financeiro. Qual é a meta que eu quero? Quanto mais dinheiro você quer? Depois, diagnóstico. Diagnóstico do quê? Do seu PEC. O que você pensa? O que você emocionaliza? O que você comunica? Como você se comporta em relação às finanças? Bingo! Ah, Camila, mas então você não vai me entregar respostas? Eu vou te fazer pensar. Eu vou te trazer clareza para que você encontre suas respostas. É assim que eu trabalho, tá bom? Então vamos continuar, minha gente. Tem muita coisa para eu falar ainda para vocês. Como eu disse, eu vou dividir a fala dela então, tá bom? Anote aí se você... depois você assiste a live que eu acredito que vai ficar disponível, mas observa se você não tem esse pensamento e essa comunicação que eu vou dizer aqui para você, Sem trabalho duro, presta atenção, descrençante. Sem trabalho duro não se consegue nada. Sem trabalho duro não se consegue nada. Ai, Camila, eu não falo isso, eu não penso isso. Não precisa ser necessariamente nessas mesmas palavrinhas. Mas se você pensa que a vida é dura, como é que é ganhar dinheiro ou fazer dinheiro? Sem trabalho duro não se consegue nada. O que está por baixo? Vamos desmembrar mais ainda. O que pode estar por baixo dessa crença? Sem trabalho duro não se consegue nada. Que eu tenho que sofrer para ter alguma coisa. Que eu precisa ser denso, precisa ser pesado. Agora vamos para a física quântica? Se eu acredito, pensamento, comunicação, emoção e comportamento, tá? Eu falei não na regra do PEC, mas esses mesmos 4 elementos. Se eu acredito que sem trabalho duro não se consegue nada, se eu acredito que a vida é um sofrimento, o que eu sinto? Como é que eu vou me sentir? Eu vou sentir um pesar, um sofrimento. Se eu estou sentindo que é pesado o meu trabalho ou conquistar alguma coisa, o que eu vou vibrar? Dificuldade. Posso ficar desanimada por isso. Eu tô afunilando com vocês. Eu tô aqui buscando trazer clareza para que vocês tenham consciência e se perceba. Se vocês não têm essa crença, em forma que eu tô trazendo em forma de pensamento e comunicação. E o que está por trás então dessa crença? Sem trabalho duro não se consegue nada. Que a vida pode ser difícil. Que o trabalho, eu não posso nem viver a minha missão. Eu não posso ter um propósito de vida. A vida tem que ser dura mesmo. Eu tenho que trabalhar num lugar, num órgão público que eu não gosto. Nada contra o órgão público, nada contra concurso. Mas você gosta disso?
Se você vai se aposentar dentro de um órgão público, você se sente feliz, grato, alegre? Você se conecta a essa vibração? Ou você tem um pé, ai, que saco, amanhã eu vou trabalhar, segunda-feira eu tenho que trabalhar. O que você está sentindo? É o que você está sentindo que vai te trazer mais do mesmo na sua vida. Não acredita em mim, não. Vai pesquisar, vai testar. 21 dias na sua vida, gerando cada vez mais gratidão e gratidão até diante dos desafios. Porque gratidão é isso. É uma mudança de foco, é um estilo de vida. É olhar para o desafio, poxa vida, essa taça aqui era para estar meio vazia ou ela pode estar meio cheia? Depende do quanto você tem estimulado a sua gratidão. Agora, como é que você pode começar a reprogramar essa crença se você tem? Questionando. Começa a questionar. Eu estou então falando nessa live em nível consciente, pensamento e comunicação, né? Olha lá como é que você pode questionar essa crença. Por que é que eu consigo o que eu quero trabalhando no que eu amo? Ponto. Você não está afirmando, você está ajustando, ou se chama essa técnica de afirmação, tá? Você está ajustando uma crença limitante que te afasta do dinheiro através de uma pergunta. Então vou repetir, o tipo de questionamento que você pode fazer para esta crença. Por que eu consigo o que eu quero trabalhando no que eu amo? E aí a primeira resposta que você pode ter é: não, eu não faço isso. Questiona. Você não é os seus pensamentos, é isso que eu falo constantemente. Você é um observador desse pensamento. E aí muda tudo. Você é um observador, você não é os seus pensamentos. Da mesma maneira que os meus olhos ou os seus que estão conectados comigo, você, Vanderlan, você, Lilian, Isabel, Sandi, você, Mila Sálvio, você, Celinha Alegria. Da mesma maneira que vocês estão aqui me olhando, me vendo, a nossa mente foi feita para pensar. Os seus olhos, se você consegue me enxergar nesse momento, ou se você está me ouvindo, se os seus ouvidos estão me ouvindo, o que eu estou dizendo, a sua mente também tem uma função, que é produzir pensamentos. As suas crenças é só uma verdade sua, não é uma verdade única, não é uma verdade absoluta. As suas crenças é uma das verdades, assim como futebol, assim como religião, assim como uma pessoa interpreta seu corpo e você mesmo interpreta como você é horrível. Seu marido te acha linda, sua esposa te acha lindo. As pessoas te elogiam, mas você não acredita. Por quê? Você tem uma crença que te limita a acreditar que você é linda, lindo, inteligente e por aí vai. Então, começa primeiro a fazer o diagnóstico do seu PEC. Tô voltando porque é por repetição que vocês assimilam e transformam a vida de vocês. Saem da limitação e chega à realização, fechado? Tem pessoas que não gostam da minha repetição, paciência, é assim que eu sou. Porque eu preciso repetir para que vocês assimilem, tá? Pergunta para esta crença que você diagnosticou. Vou repetir a crença e depois eu vou passar de mais rápido para outras crenças que eu trouxe para vocês. Sem trabalho duro não se consegue nada. Esse pode ser um pensamento e uma comunicação. Bom, o que é que está por baixo disso? Densidade, a vida é dura, o trabalho é duro, eu não posso viver minha missão, meu propósito de vida. Isso que está por baixo, ó, eu estou afunilando a crença. E como é que você pode começar essa reprogramação? Questionando, eu estou no nível consciente. Questionando, porque eu consigo o que eu quero trabalhando no que eu amo? Pergunta. Você vai dar um comando para o seu cérebro buscar respostas. E aí, naturalmente, o seu foco não vai estar na limitação, vai estar na solução. Vou repetir, quando você questiona a sua crença, qualquer crença consciente, limitante consciente, você sai da limitação, que é onde está focada a crença, e começa a focar na solução. Vamos para outra crença limitante possível aí, sua que me escreveu ou você que está aqui comigo? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Tem alguém aqui com essa crença? Eu só aprendi, a Ivoneide está falando, eu só aprendi se tiver repetição. Você só aprende se tem repetição. É assim, Ivoneide. Somos assim, eu também. Eu tenho que repetir muitas vezes para que eu possa assimilar. Nosso cérebro precisa de repetição. As nossas crenças também. Então vamos lá. Segunda crença que eu trago para você. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. De novo, o que é que está por baixo dessa crença limitante consciente?
tem que ser sofrido, tem que ser penoso, porque se veio de forma fácil, por quê? Por exemplo, eu amo fazer live, eu amo dar aula, eu amo mentorar alunos, mentorados, acompanhar na reprogramação, eu amo fazer o que eu faço. Só que pode ser que para algumas pessoas isso não seja prazeroso. E ela acredita que só é falta de prazer a vida. É denso. O que ela vai sentir? Peso, desgosto, dificuldade. Que esse trem aí de viver a missão, isso não funciona, isso não é real. Tem que ser pelejado, tem que ser difícil, tem que ser pesado, vai vibrar peso, inveja de pessoas que vivem alegres no trabalho, vai viver uma densidade, uma vibração de inveja, de medo, de raiva, de desgosto, de desconfiança. E aí não sabe por que a vida não anda, né? Inclusive na área financeira. Então, questione aí, anote aí se você tem essa crença, dinheiro que vem fácil vai fácil. Por que é que o dinheiro que vem fácil se multiplica de forma tão fácil para mim? Vou repetir. Por que é que o dinheiro que vem fácil se multiplica de forma tão fácil para mim? Mas Camila, eu não acredito nisso. Abençoado ou abençoada. O que eu tô te ensinando é para você questionar uma crença que você já sabe que tem. Se você tem a crença de que dinheiro vem fácil, vai fácil, comece a questionar. Comece a dar esses comandos para o seu cérebro, para que ele busque como se fossem caixinhas, abrindo as caixinhas, para que você comece a ter um foco na solução e não mais um foco na limitação. Por quê? Porque você não é os seus pensamentos, você não é as suas crenças. Você é um ser observador e pode reprogramar. Eu tinha crenças sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre minha capacidade de fazer uma aula ao vivo, sobre a minha capacidade de mentorar empreendedores, mentorar CEOs de grandes companhias. O que eu precisei fazer? Estudar, aplicar e repetir. Em alguns momentos, eu mesmo me dava choque. Bom, vamos para a terceira crença que eu trago aqui. Eu vou diminuir porque são muitas crenças que eu trouxe, mas eu vou falar com vocês as crenças que eu acredito que são mais comuns, tá bom? Não consigo vender. Não consigo vender. O que está intrínseco nesta crença? Porque se você não vende um serviço ou um produto, você vende o seu tempo. E aí, quando você é convidado para um processo seletivo interno, você morre de medo. Não só porque você não acredita na sua capacidade ou no seu merecimento, mas porque, por exemplo, você pode acreditar que não vai conseguir vender naquele outro departamento. Não vai conseguir vender o seu próprio tempo. Então, o que está intrínseco aqui? Eu não sou capaz. O que essa pessoa escutava da mãe? Que ela não fazia nada certo. Ela já tem consciência disso. Se a gente for afunilando, e é isso que eu ensino no método Descrençar, você vai afunilando. Dói afunilar. Porque você vai ter que ficar cara a cara com o seu padrão. Vai ficar cara a cara com as suas crenças, cara a cara com a sua sombra. Sabe aquele joguinho cara a cara? Você vai ter que se deparar com muitas das suas sombras. Então, quando você vai afunilando e começa a perceber que então você tem uma crença de incapacidade, você pode inclusive perceber que você não confia no seu trabalho, não confia no seu serviço, não confia nas pessoas. E aí é difícil vender mesmo. Deixa de lado um pouquinho os cargos seletistas e olha aqui pra mim, porque, como eu disse, eu atendo muitos empreendedores, muitos terapeutas principalmente. Eles dizem que não conseguem vender. Eu tinha essa crença. Pra quem me conhece sabe que eu tinha síndrome da freira. Como é que eu vou ajudar pessoas cobrando pra isso? Só que aí eu só me afundava cada vez mais em dívida, em mais depressivos, antidepressivos. Mas, se você não acredita no seu produto, se você não acredita na sua capacidade, se você não acredita no seu serviço, você não vai vender, abençoada. Não vai vender. Então, como é que você pode questionar esta crença? Por que é que eu consigo vender o produto que eu confio? É só um questionamento, só não, porque isso é potente. Questiona. Se você tem essa crença, eu não consigo vender, independente do que você escutou da mãe, do que viu do pai, das experiências frustradas, você não é um condenado. Você não é uma condenada. Porque enquanto você tiver essa crença de que, só dá certo com o outro e não comigo, enquanto você tiver a crença de que você é um condenado, o que vai acontecer? Mais do mesmo. Você não vai sair do lugar. Então, quando você tem uma crença, eu não consigo vender, e questiona essa crença. Por que eu consigo vender o produto que eu confio?
Aí você pode ter argumentos imediatos. Cara, porque eu tô numa quinta-feira, quase 9 horas da noite, numa live com essa louca. Com essa Camila aí. Com essa psicóloga que não tem muito um padrão de psicóloga, não. Porque eu acordo mais cedo. Porque eu trabalho até tarde. E feliz. Porque eu estudo. Por vários argumentos, por várias razões. E isso, por repetição, vai te fazendo fortalecer cada vez mais a crença de que eu consigo qualquer coisa. Eu preciso de repetição, consistência. Fechado? Então vamos lá. Olha uma outra crença muito comum. Nem todo mundo pode ter dinheiro na vida. Haha! Ó, o que está por trás dessa crença? Vamos raciocinar juntos aqui. Vamos analisar. Vamos usar essa parte aqui superior e vamos usar essa parte do córtex, né? Para essa análise. O que está por trás dessa crença? Nem todo mundo pode ter dinheiro na vida. Eu começo a acreditar, se eu afunilar, que existem pessoas melhores que eu. A Camila, por exemplo. Camila é melhor que eu. Camila faz uma live. Camila vende os produtos dela. Camila não tem mais antidepressivo como dependência. Camila faz dinheiro. Camila tem relacionamentos saudáveis. Mas espera aí. Será que eu não posso começar a questionar se isso é uma dor latente, se eu quero fazer mais dinheiro? Ou se eu quero ter mais dinheiro, sim, para ter um convênio, para ter uma casa, para ter o meu trabalho, para ajudar pessoas. Será que eu não posso começar a questionar isso? E como pode ser esse questionamento? Por que as pessoas que querem podem ter dinheiro na vida? Vou repetir. Porque as pessoas que querem podem ter dinheiro na vida. É um tipo de questionamento. Se você tem essa crença de que nem todo mundo pode ter dinheiro, quando você acredita que nem todo mundo pode ter dinheiro, você já está se pondo em que papel, descrençante? Vou repetir bem lentamente. Você está se colocando num papel de vítima. Está se colocando num papel de condenada. Condenado. O senhor Lauro pediu para compartilhar. Ó, minha gente, essa mensagem, tudo que eu tenho feito nos últimos anos e que tem crescido a passinhos passinhos, eu diria que não tão rápidos como eu gostaria, mas por algum motivo, isso é necessário, né? Mas a passos muito consistentes, né? De pessoas que verdadeiramente estão comprometidas com o próprio processo de reprogramação mental de crenças. Então, se você acredita que esse conteúdo faz sentido para você, marca aqui se essa live está sendo vista depois gravado, você não está aqui na nossa troca energética, não tem problema, no ao vivo, mas compartilha. Obrigada, Mila, por ter compartilhado, viu? De todo meu coração, gratidão. Vamos crescer esta comunidade. Vamos para a próxima crença? Ah, essa é uma crença que tinha até uma fala numa novela, né? Dinheiro na mão é vendaval, né não? Dinheiro na mão é vendaval. Tem uma música assim também, a galera canta, né? E aí por repetição, num ritmo gostosinho, vai só reforçando a mesma crença. Se dinheiro na mão é vendaval, tudo que chega pra mim, até trago pra mim. Até trago pro meu campo. Mas eu faço de tudo pra acabar com o dinheiro. Eu quebro um dente, meu carro quebra. Alguém me pede e aí eu tô lascada porque é uma pessoa que eu quero e que eu gosto e eu não quero falar não. Aí eu dou dinheiro, empresto dinheiro. Ao invés de começar a estudar sobre administração financeira, ao invés de estudar sobre investimento. Se você acredita que dinheiro na mão é vendaval, é porque vai acabar. E se vai acabar, vai. Se você tem essa crença e tem esse sentimento, vai acabar mesmo. Então, como é que você pode questionar essa crença? Eu fiz algumas anotações aqui, né? Um ponto importante aqui, minha gente. Quando eu tenho essa crença que dinheiro na mão é vendaval, tudo que chega pra mim, não só dinheiro, mas o dinheiro principalmente, vai embora. Vai embora e vai embora rápido. Porque eu não sou capaz de administrar o que eu ganho. Qual é a pergunta? Qual é o questionamento que você pode se fazer? Por que dinheiro gosta de ficar na mão de quem sabe administrar? Se hoje você tem a crença de que dinheiro na mão é vendaval, começa a questionar. Por que será? Se pergunta. Reflete sobre isso de forma presente. Não é fazendo um monte de outras coisas, como eu disse, com um monte de aplicativo, trabalhando. Não, é de forma presente e consciente. Por que será que dinheiro gosta de ficar na mão de quem
sabe administrar. Cara, você pode entrar numa seguinte conclusão, que você precisa aprender. E quando você precisa aprender a administrar, qual é a letrinha do PEC, ó? Comportamento. Comportamento. Se eu sei manifestar dinheiro, se o dinheiro chega para minha realidade, para o meu campo, logo você está numa vibração de abundância, de prosperidade, de confiança. Só que se ele vai embora rápido, porque você tem essa crença, se tudo acontece para que você perca, o que é que você precisa começar a fazer? Você precisa aprender a administrar, não sofrer porque ele foi. É lógico que dói. Já perdi muito dinheiro nessa vida. Muito. Só que até que eu começasse um movimento de aprender a administrar isso dá trabalho. Imagina alguns bilionários, porque está sendo cada vez mais comum bilionários no planeta. Bilionários no planeta. Como é que será que esse bilionário administra dinheiro? Ele precisa confiar muito nas pessoas que estão ao redor dele, fazendo o dinheiro se multiplicar. Porque provavelmente o foco dele está em fazer mais dinheiro. E aquele dinheiro que ele já tem, já pararam para pensar nisso? Ele precisa confiar alguém para multiplicar. Analistas financeiros, os próprios CEOs de uma companhia, se for o caso. Você confia em você? Você confiaria seus bilhões nas mãos de outra pessoa? Se você não confia em você, se você não confia no seu trabalho, se você não confia no seu produto, como é que você vai fazer mais dinheiro e poder entregar esse dinheiro na mão de alguém que sabe, ou que você acredita que sabe, todo o dinheiro que você fez? Então, se a gente vai afunilando, a gente vai se percebendo quantas crenças nós temos. Sim, eu bato o martelo. Posso discutir com qualquer pessoa sobre a base de tudo são as nossas crenças. E onde elas estão? Nas nossas mentes, consciente e inconsciente. E aí, dentro da mente consciente e inconsciente, dentro do método descrençar, como é que isso está dividido? PEC. Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Quando eu falo de pensamento e comunicação, eu estou falando em nível racional, consciente, eu posso escrever. E quando eu estou falando em nível inconsciente, na mente inconsciente, eu estou falando em forma de emoções e comportamento repetitivo. Os hábitos. Os hábitos são traduções das suas crenças. De uma crença inconsciente, repetida, inconsciente. Você nem percebe que você já passou a marcha do carro. Você já faz isso com os pés nas costas. É um comportamento habitual que você aprendeu. Só que quando você começou a aprender, até que você repetisse para criar esse hábito, você ainda tinha razão, pensava, era mais consciente. Hoje é mais inconsciente, é automático, é instintivo. Para você sair de um ponto A e para o ponto B de carro dirigindo, você faz isso de forma automática. Pensando, às vezes, no celular, gravando áudio, mudando a estação da rádio. Isso quem faz? A sua mente inconsciente. Então, ali tem um comportamento que traduz as suas crenças. Uma crença de eu consigo dirigir. Por exemplo, se fosse para o nível racional. Tá bom? Eu vou dar mais um exemplo porque eu quero concluir essa live, minha gente. Eu quero entregar alguns passos também para você em nível inconsciente, tá? Para as emoções, para quem me escreveu ou para você que está se identificando com essa live de hoje. Olha aqui, dinheiro é a causa de problemas. Quantas pessoas acreditam que ter dinheiro é causa de problema? E se ela não quer ter problema, o que ela faz? Manda embora o dinheiro. Tchau, dinheiro. Eu não quero problema. Não quero ter familiares me pedindo dinheiro emprestado. Não quero ter que confiar o meu dinheiro em outras pessoas. Aprender sobre investimento, eu não tenho tempo para isso não. Deixa o meu dinheirinho lá não na poupança, porque nem poupança é possível mais, né? Mas na minha conta corrente. Daqui um mês, você já perdeu dinheiro, porque você não sabe investir. Para isso, você tem que estudar sobre investimento. Bom, vamos lá, minha gente. Tem várias outras crenças, mas aqui eu acredito que algumas delas vocês pegaram aí a intenção, a minha intenção, de que vocês percebam o PEC, o pensamento e a comunicação. E aí vocês vão afunilando. Façam isso por vocês se você for sua prioridade, claro.
Se a sua meta for a sua prioridade, claro, porque senão você vai continuar perdendo dinheiro, você vai continuar acreditando no que sua mãe te disse, que você não dá certo em nada, que você faz tudo errado, que você é incapaz, que você é não merecedor. Mas por que será que sua mãe faz isso? Porque ela é má? Claro que não. É um padrão dela, são as crenças dela, é a história dela, são os valores dela, foi aquilo que ela recebeu dos próprios pais, dos seus avós. Só que se você chegou nessa live não por acaso, você tá na sua mão a batata quente de consciência para que você aprenda a fazer diferente. Vai ser gostosinho? Não vai ser. Por quê? Porque você vai ter que pensar, você vai ter que sentir, vai ter que pagar o preço. Qual é pagar o preço? Muitas vezes para estudar, eu escuto isso dos meus mentorados, eu vou ter que dormir mais tarde ou acordar mais cedo. Eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que fazer um diagnóstico de uma crença que eu nem gosto de olhar. Se você não tiver uma dor latente ou um desejo ardente, você vai continuar esse ano de 2021 com os mesmos resultados. Desculpa, preciso falar. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui para que a gente já caminhe para o final, tá? A segunda fala dessa pessoa, eu prometi que eu ia dividir, é a seguinte: eu perco o ânimo, depois me dá medo de não ser capaz de continuar. Vou tomar uma aguinha, minha gente, porque hoje eu me empolguei, né? Nani, tenho muita dificuldade em detectar qual é a minha crença. Isso é uma crença. Comece a questionar, tá? Não tem dificuldade. Isso é um padrão. Provavelmente você tenha crenças de incapacidade para qualquer outra coisa. Isso está se repetindo em várias áreas da sua vida. Para você diagnosticar uma crença, parta de uma macro área, de uma meta, faça preparações, invista em você se for necessário, entra para o método Descrençar, faça diferente, né? Não queira só a superficialidade, se aprofunde, invista em você esse ano, por exemplo. Né? Respire quando você estiver observando o seu PEC, faça visualizações, dê comandos, aprenda a fazer perguntas poderosas. Tem muito conteúdo meu gratuito no YouTube que podem te ajudar, mas você precisa fazer, você precisa pagar o preço. Muitas vezes na sua rotina não dá tempo para incluir, né, a prioridade que é você na sua própria vida, aí você vai continuar tendo essa crença que é muito difícil diagnosticar a crença e não é, tá bom? Então vamos lá. A fala desta pessoa: eu perco o ânimo, depois me dá medo de não ser capaz de continuar. Ela disse para nós duas crenças limitantes inconscientes: desânimo e medo. Primeira coisa, o medo precisa ser enfrentado. Existem diversas técnicas, eu ensino isso também, tem muito conteúdo, como eu falei, no YouTube gratuito, para as emoções, tá? E mais aprofundamento ainda, pegando na mão dos meus mentorados, através da mentoria do método Descrençar. Mas o medo, em especial, como essa pessoa me trouxe, precisa de enfrentamento. Precisa de um choque. Essa parte no nosso sistema límbico que sequestra, a amígdala sequestra, por isso você sente medo, você precisa enfrentar. Racionalmente você precisa. Emocionalmente é o medo, vamos lá. Emocionalmente você está com muito medo. Só que esse medo precisa de perguntas. Esse medo precisa ser olhado pelo seu córtex, pela sua razão, pela sua consciência. Esse medo precisa de visualizações dessa base ou desse contexto, dessa área que você acredita que é muito difícil e precisa de enfrentamento. O medo, na verdade, ele existe pela incerteza de como vai ser enfrentar o processo seletivo interno no processo da empresa. Como vai ser enfrentar uma live? Como vai ser enfrentar a venda do meu produto ou meu serviço? Como vai ser enfrentar a venda do meu processo de coaching, por exemplo, se fosse o caso? Como vai ser enfrentar a ligação para uma pessoa pedindo parceria? Como vai ser enfrentar? É ligar a luz no escuro. Mas para você não ter medo, você tem que enfrentar esse escuro. Você precisa fazer diferente. Você, quando acende a luz do quarto escuro, aí sim você enxerga aquilo que você tinha como incerteza. Será que tem um monstro lá? Será que esse monstro vai me matar? Isso é uma parte do cérebro reptiliano, num processo de sobrevivência, de subexistência, que te mantém no mesmo lugar, com os mesmos resultados. Então, medo em frente. Esse é o choque necessário, tá bom?
Desânimo, falta de ânima, de alma, de vida. Por que será que as pessoas têm desânimo? Por que será que as pessoas se desanimam? Começam com uma empolgação, já viram isso? Já aconteceu com você? Começa com uma empolgação, só que aí desanima. Por que será que desanima? Vou repetir a pergunta e já vou te falar para você pensar. Por que será que as pessoas começam empolgadas e param no meio do caminho? Porque desanimam. Nem tudo que você faz no seu dia a dia tem ânimo, mas você faz. Tomar banho, escovar os dentes, ir trabalhar, pagar boleto. Ótimo seria se você fizesse tudo isso com gratidão. Você pode aprender isso. Agora, nem só de prazer vive um homem, mas de disciplina todos os dias. Porque você só alimenta o seu ânimo com rotina, com disciplina, com repetição. Ah, Camila, mas disciplina tira a minha liberdade. Muito pelo contrário. Você precisa, mesmo sem vontade, ligar o seu computador. Abrir a pasta que você está postergando e procrastinando para fazer. Fazer sempre no mesmo horário até que você tenha prazer de fazer o que você faz. Você precisa de rotina, de disciplina. Você alimenta o seu comprometimento com repetição. É isso que você precisa. O desânimo precisa de disciplina. Você precisa fazer isso por você. Tem um baita de um mestre, parceiro da professora Lucelena Galvão, uma das minhas mestres, uma das melhores e maiores filósofas do planeta para mim. Tem muitos, mas ela faz parte de uma delas. Steven Pressfield. Anote aí, Steven Pressfield. Ele escreveu um livro, A Guerra da Arte. E ele fala da resistência que ele enfrentou para criar esse livro. Primeiro ele rodeou em vários outros temas. Mesmo quando ele sentia, não era aquilo que ele queria escrever. Ele queria falar daquela merda, com perdão da palavra, que todo dia jogava ele na lona, que era a resistência. E ele só vence de forma muito resumida. Esse livro não tem mais, eu acredito que tenha só em sebo, não foi mais publicada novas edições. Mas é uma relíquia. E, inclusive, a professora Lucelena faz traduções, faz análises desse livro, eles são parceiros. Inclusive, tem live deles juntos, são grandes mestres para mim, grandes referências. Se você puder, assista esses vídeos da professora Lucelena traduzindo o livro do Steven Pressfield, né? Ele sempre caía à lona, por quê? Porque quem vencia ele? A resistência, por falta de prazer. E ele só venceu a resistência a partir do momento que ele repetia. É assim que você muda o seu pack descrenzante. Repetição. Você nem sempre vai ter tesão, nem sempre vai ter vontade. Você precisa de repetição. Gil, você tá aí, minha porqueira. Que delícia te ver, que saudade de você. Repetição é tudo, certo? Então, o PEC, pensamento, emoção, comunicação e comportamento repetitivo. Não espere só sentir prazer. Prazer é bom. Só que às vezes um choque, como eu dou aqui, muda o seu padrão. Quando eu digo que você vai ter sempre o mesmo resultado num ano, que tem aí tudo para você fazer diferente, mas vai ter que pagar o preço. Vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, ficar com dor nos músculos. Dar volta, não passar em frente a um bar para ir para academia, para não ser chamado pelos amigos. Vai ter que fazer isso todos os dias, mesmo com vontade de estar ali com os amigos no bar. Isso é pagar o preço, até me empolguei aqui. Isso é pagar o preço. Isso é fazer novas conexões, novas sinapses. É assim que você reprograma as novas crenças. Por um novo PEC, por um novo pensar, uma nova emoção, uma nova comunicação e um novo comportamento. E pra gente encerrar, minha gente, deixa eu terminar aqui. Eu quero ensinar um exercício só pra gente finalizar. Na terceira fala dessa pessoa, ela me diz assim, minha mãe dizia que eu não fazia nada direito, certo? Lembram dessa fala? Como é que eu resolvo então, né? Como é que eu posso fazer isso? Inclua aí na sua rotina. Primeira coisa, liste o que é que você começou e terminou. Faça isso nas suas 24 horas. Fica primeiro presente e consciente. Cara, quem aqui tá desde o começo dessa live escreve eu quero saber.
Quem está aqui desde o começo dessa live? Escreve aqui para mim, eu, por favor. Porque você começou e está terminando comigo. Então isso já é motivo de celebração. Isso já é para você fazer uma lista. Isso é um motivo para você listar, para ter argumento para sua mente consciente. Fernando, que delícia ter você aqui, que bom! Celinha, sempre minha amada, minha companheira. Amorim, Rizelda, meu amor, você também. Laudiceia, Raimundo 71, meu amado. Fabi, tá aqui desde o começo. Cristiane Gomes Serviços. Ah, vou ler vocês. Adriele, que linda, você também aqui. Espero que você esteja fazendo os exercícios, hein, Dri? Vou puxar sua orelha. Rosane Girardi, perdão, Rô, se eu falei errado, tá? Roselene, eu, Rita, eu quero ler todos vocês. Rita Barbosa.73, Adriana Ampar, Karine, oi Cá, meu amor, Neiva Maria Nascimento, Clébia, oi Clebinha, manda um beijo pro Abraão, manda um beijão pra ele, quarta-feira a gente se encontra. Rose, meu amor, você também tá aí, ai que delícia ler vocês. Rose Cordeiro tá aqui desde o começo, então isso já é um motivo de listar. O que você começou, você terminou. Bela Sartes CDO, Marlene Neri. Oi, Marlene. Valquíria, eu. Mesmo com a sua internet, Raimundo. Clebinha de novo, eu. Cristiane, eu. Karine, eu amo tuas aulas, eu que te amo. Fabi, meu sinal caiu, mas tô aqui. Ah, muito bem. Minha gente, Deise Oliveira, muito bem. Eliane Fonseca 1962, tenho que ler vocês, minha gente. Amorim, a Rizelda, meu amor. Thaís, eu, ó. Dri, chegou atrasada, mas tá aqui. Tudo bem, não tem problema. Tá aqui até o final. Anote. Primeira coisa, então, a gente tá falando, ó, de um comportamento, certo? Então, eu tô estimulando vocês não só pro diagnóstico, mas pra reprogramação. Liste aí. O que que você começa e termina? Hoje, no dia de hoje, você começou e terminou essa live. Depois, liste o que você fez bem feito. Se você tem essa fala da mãe, essa fala de que, era a fala dela aqui, minha mãe me dizia que eu não fazia nada direito. Liste para ter argumento. O que que você fez bem feito? O relatório no seu trabalho? Você chegou no horário e foi embora depois, por exemplo, se isso é um valor para você, se isso é possível? Você fez a unha muito bem feita, você fez uma comidinha gostosa para os seus filhos. Não necessariamente você precisa do elogio do outro, não fique dependente a isso. Mas liste para você tudo que você considera que fez bem feito, mesmo que depois venha a papagaiada daquelas falazinhas, né? Ah, você não fez não. Comece a listar, comece a trazer argumentação para sua mente consciente. E para você, principalmente, que quer fazer e não ter, tem uma diferença. Quando eu quero ter mais dinheiro, eu tô na passividade. Se eu tiver bem, se eu não tiver, amém. Então o dinheiro tem que chegar, não existe troca, magnetismo. É assim que você faz mais dinheiro. E quando eu começo a dizer pra mim mesmo e pro outro, né? Eu quero fazer mais dinheiro, eu estou em movimento. Eu estou autorresponsável, eu estou fazendo. Eu estou distribuindo. Eu estou em troca, magnetizando essa energia. Beleza? Então, para isso, estude o que eu falei aqui para vocês. Estude administração financeira. Estude investimentos. Estude, busque alguém para você modelar. Ou pessoas da própria família que têm resultados financeiros. Eu tenho a grande alegria e honra de ter um irmão que tem cada vez mais esses milhões fora do Brasil. Porque ele aprendeu, nós nascemos da mesma casa, da mesmo pai e mesma mãe. Eu posso ter ele como meu modelo. Existem diversos profissionais no YouTube com conteúdos de muito valor. Modele, faça curso, invista em você. Para de ficar na superficialidade. Para de dizer que você não tem dinheiro. Se você disser que você não tem dinheiro, você não vai ter mesmo. E não é primeiro ter para depois multiplicar. Você precisa começar a investir para depois você ficar ou ter o dinheiro para poder ter essa riqueza. Seja lá qual é o valor para a sua riqueza. Compreende? Não é sobrar o dinheiro primeiro para depois você investir. Você precisa investir em você primeiro, para ir fazer essa riqueza, para ir fazer o seu dinheiro. É você quem faz o seu dinheiro multiplicar. Essa energia de troca. Agora, de 0 a 10, coloca aqui para mim. Quero ver vocês, tá? Só pra gente fechar essa live que já tá extensa. De 0 a 10.
o quanto verdadeiramente, faça uma autoanálise aí, o quanto das suas 24 horas você se dedica a fazer mais dinheiro. Vou repetir, de 0 a 10. Se você não quiser se expor, tá tudo bem. Mas pensa aí, das minhas 24 horas, com esses turbilhões de exigências de cliente, de filhos, de marido, de esposa, de sei lá o quê, de chefe, de trabalho em casa, de 0 a 10, o quanto das minhas 24 horas eu me dedico a fazer mais dinheiro? A estudar, a multiplicar, a fazer verdadeiramente. Porque se isso não for um valor para você, se descanso for mais importante, que não há nada de errado, tá tudo certo. Se Netflix for mais importante, não há nada de errado, tá tudo certo, é seu valor, não tem certo e errado. Se balada é mais importante, tá tudo certo, são seus valores, são suas crenças. Mas faça uma análise aí. Ah, vocês estão colocando, vocês são lindos, hein? Márcia Maria, preciso de ajuda. Márcia, estamos aqui juntas, ó. Assistam os meus conteúdos gratuitos no YouTube. E tem também mentoria individual, que sempre está aberta, né? A minha mentoria individual. Vou pedir para o Lauro colocar o telefone aqui do meu suporte, tá? Cris, que sinceridade! Bata no peito! Parabéns por essa sinceridade. Se você quer mais dinheiro, mas de 0 a 10, você se dedica a 1, como é que você vai ter dinheiro? Marcelina, 5. J. Nunes, 2. Coragem, Marcelina. Coragem, J. Nunes Ortiz. Isso é consciência. Agora, o que vocês vão fazer com isso? O que vocês vão fazer a partir disso? Ana Selma, 3. 3 horas, Ana. Que ótimo. Parabéns. Nani, tô com vergonha da resposta. E aí a gente não sabe por que a gente não tem. Você precisa pôr sua energia. Você precisa focar, pôr sua consciência. Lembra do PEC? Vou falar de novo, ó. PEC. Não é só pensamento, não é só emoção, não é só comunicação, é também mais comportamento. Se você não coloca como consciência, como energia, se você não se dedica a fazer mais dinheiro, a estudar, começa até a manifestar, mas não vai multiplicar, não vai prosperar, não vai exponenciar, porque você precisa ter dinheiro como importante na sua vida. Faz uma lista do que é importante para você. Pega as suas 24 horas, o que é que você põe mais da sua energia? Você vai saber quais são os seus valores. Não, você colocou 9, coisa linda, meu amor. Soraya, tá tudo bem, Soraya. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Márcia, 5, Adriana, 5 horas. Oh, coisa boa. Mila, 6, estudo muito, mas não coloco em prática. Mila, vou até tomar uma água. Isso não é sabedoria. Com todo amor e respeito à sua vida. Só estudar é importante, mas é 10%. Eu preciso praticar. Se eu só capto informação, eu estou muito no mental e não manifesto, e não ajo, não pratico, eu vou somatizar. Eu preciso da manifestação. Da mesma maneira que o mar, que faz ondas, ele leva a ondinha até a beira da praia e depois ele volta, não é assim? Não é assim que funciona? Então, eu preciso receber esta ondinha e voltar. Então, eu preciso receber a informação e preciso colocar em prática. Para ir fluir, para ir crescer, para ir continuar. Tô na faixa dos 8. Ah, Celinha, tinha que ser, né? Minha porqueira. Minha gente, ó, me excedi. Ai, meu Deus. Me excedi. Lima, Dani04, muito insights, ótimo, excelente. Agora, prática. Pratiquem, combinado? Segunda-feira estou no YouTube, nossa rotina então voltou, tá, minha gente? Segunda-feira estou no YouTube às 20 horas e quinta-feira aqui às 20 horas no Instagram. Se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém, marca alguém aqui nas anotações, me conta quais foram os seus insights, porque isso me estimula muito, esse é o meu grande pique. Fechado, minha gente?
Um beijo para vocês, uma boa noite, gratidão por cada pessoa que está chegando, por cada pessoa que compartilhou, por cada pessoa que comentou, por cada pessoa que ficou aqui comigo até agora, seja do começo, do meio, do fim, e principalmente para você que vai colocar em prática, porque para sair da limitação e chegar à realização em todas as áreas da sua vida, precisa de dedicação. Beijo para vocês, amo vocês. Tchau, tchau, minha gente.